Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Café, Horta e Prosa. Hoje nós vamos falar sobre o poder de cultivar, por que fazer o que nos faz bem fortalece a nossa saúde mental. E para falar sobre esse assunto, eu convidei a psicóloga Adriana Martins. Se você quiser aprofundar, saber mais sobre saúde mental, fica aqui, dá o like, se inscreva no canal e compartilha com alguém. Para mim é uma alegria estar aqui, né, gente? Um ambiente super gostoso, ao ar livre aqui. Tudo isso aqui, de fato, contribui para que a saúde mental esteja em dia, né? E é muito interessante toda a história, tudo que a gente já conversou sobre isso. Sim. E a gente quer, nessa oportunidade, mostrar para vocês tanto o quanto está te fazendo bem e o quanto pode fazer bem também para aqueles que vai receber essa informação, né? Sim. Então, Gra, tá muito lindo, parabéns pela iniciativa, Obrigada. né? E gostei do tema também, muito sugestivo, né? Café, horta e prosa, só coisa boa. Então vamos prosear. Adri, antes de mais nada, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal para te conhecer. Você pode falar um pouquinho de você para a gente? Sim, gente, então, sou Adriana Martins, sou psicóloga clínica, né? Amo o que eu faço e eu penso que esse tema, tudo isso que você preparou, tem muito a ver com aquilo que a gente trata todos os dias ali dentro do consultório, né? É essa necessidade das pessoas se encontrarem em algum ambiente, em algum lugar que vai dar para elas sentido de vida. E é fato que eu vejo isso no seu olhar, o quanto que isso aqui tem trazido, né, sentido para a sua vida e fazer essa mudança tão brusca que você fez, mas eu penso que tudo começa de dentro para fora, né? E o cultivar, ele fala muito disso, né? Sim. Você precisa ali mover algo para que coisas novas aconteçam. Sim. E parece que faz muito bem, assim, você está mexendo com a terra, mas está mexendo algo aqui dentro. Que tem realmente feito muito bem, que legal. De fato, realmente esse movimento aqui está fazendo isso, é uma transformação de dentro para fora. Às vezes quem vê o superficial não está entendendo nada, mas está sendo tratado aqui dentro e automaticamente eu estou tratando aqui fora também, que é o que tem me feito muito bem, esse contato com a horta, com a terra, aqui com a roça, né? Então essa mudança, e trazer essa mudança para a minha vida foi muito desafiador, né? É algo que eu consegui realmente tratar disso junto com a Adri, ali na terapia, né? E é por isso que eu decidi trazer esse tema aqui para vocês, trazer ela como a nossa primeira convidada, porque eu acho que tratar da saúde mental, tratar do nosso emocional, tratar realmente de dentro para fora, nos reconectar, é essencial para você começar, para você recomeçar algo aí na sua vida, né? Então nós vamos fazer aqui agora uma sessão de perguntas, né, Dri? Baseado nesse tema, com base aqui no que eu já passei também, já venho compartilhando com a Adri, tá? Então a nossa primeira pergunta é: quando falamos em saúde mental, o que isso realmente significa, Dri? Muitas pessoas ainda confundem esse conceito, né? Exatamente. Nós estamos vivendo um tempo extremamente tecnológico, né? Muitas informações, acesso a muita informação a todo tempo e automaticamente foi construído essa ideia de que eu preciso estar 100% conectado. Então, quando você constrói um autoconhecimento a ponto de construir ousadia para dizer assim, não, peraí, a primeira coisa que eu preciso é me desconectar. Né? Porque a terapia, ela tem muito esse lugar de quebrar padrão, né? De quebrar aquilo que está colocado, estruturado. Né? Então, assim, foi muito interessante ver você enfrentando isso, porque de fato é um enfrentamento da opinião social, né? Porque, tipo assim, nós estamos falando aqui de uma ultra mega empresária na área de beleza, né, num grande centro, e de repente não, vou para um lugar um pouco mais desconectado de tudo para que eu possa me reconectar. Então, assim, eu penso que talvez um dos maiores ensinamentos que todo esse processo traz para a gente e que a gente quer compartilhar com vocês, que está aí do outro lado, é essa coragem para se reconectar. E para você se reconectar, você vai precisar desconectar
algumas coisas. Sim. Né? E isso é muito profundo. É, profundo demais. Eu até quero trazer algo que foi uma coisa que mexeu muito comigo, né? Esse costume que a gente tem de sempre estar vivendo ali no automático, no dia a dia, aquela correria. E eu até falei com a Adri aqui nesse instante, que eu li no livro dela sobre o luto, né? Sobre viver o luto. E nas nossas sessões eu descobri o quê? Que a minha vida ela era tão cheia de tarefas que eu não conseguia viver o luto das coisas que eu passava. Por exemplo, perdas, fins de relacionamento. Então, nada me abalava porque eu vivia no automático ali todos os dias, acarretada de serviço, de trabalho, e eu não sentia aquela dor, eu não parava para sentir aquela dor, para chorar aquele momento. E quando eu fiz essa mudança, né, Dri, aí veio tudo de uma vez. E eu realmente precisei ali de uma orientação, de saber o que estava acontecendo comigo, né? Porque a gente se vê perdida numa situação dessa. É como se o mundo estivesse desabando nas suas costas e você não entende nada do que está acontecendo, sabe? Então, realmente, esse processo de... E eu achei uma coisa muito interessante isso, de viver o luto daquele momento de dor, daquele momento de perda. Isso é uma coisa que eu vou carregar para a minha vida, que ficou marcado ali, esse pedaço do livro ali, né, Dri? Vamos para a nossa segunda pergunta, que é: você comentou sobre conectar o útil ao agradável. Por que fazer atividades nos dão prazer e faz tão bem para a nossa mente? O que acontece? É aquilo que a gente falou anteriormente. Eu estou tão presa naquilo que está posto, né, socialmente colocado, que eu entro nesse automatismo, a ponto de não parar para perceber como de fato eu estou, sabe? E o processo terapêutico ele é muito interessante porque ele nos coloca nesse lugar de olhar para mim com profundidade, com verdade, entendendo qual que é a minha verdade. Ah, não, eu sou forte, mas o que é ser forte? E por que e para que eu preciso ser forte desse tanto? Né? Então, esse processo de enfrentamento, ele passa por esses passos. E aí, quando nós temos coragem, tanto é que eu uso muito esse lema, que fazer terapia é um ato de coragem, quando eu passo por esse lugar de coragem, de olhar e falar assim, não, peraí, eu não sou essa fortaleza toda que eu estou pensando que eu era, porque olha aqui, antes eu conseguia ter o controle de todas as coisas, hoje eu estou vendo assim que pequenas coisas tá me tirando totalmente do centro daquilo que eu realmente preciso ser e fazer, e para quem que eu estou fazendo tudo isso que eu faço? Qual é o sentido disso? Né? Então, assim, quando nós trazemos essas perguntas, aí a gente vai achar as respostas, né? E o processo terapêutico, ele tem esse poder de nos ajudar a ampliar as nossas perguntas para que nós conseguimos encontrar as respostas que a gente precisa. E daí você vai vendo que coisas que pareciam ser tão simples, elas conseguem fazer um sentido tão mais profundo do que coisas que socialmente era vista muito mais bonito, florido, mas que no fundo estava me matando do lado de dentro. Isso me vem à memória algo que, para eu tomar essa decisão de viver isso daqui, eu realmente estava preocupando mais com os de fora. Estava preocupando com aquela imagem daquela mulher forte, daquela mulher que levantava todos os dias, abrir uma porta e atender 10 clientes no dia, e que já cheguei até a ouvir alguém falar que isso não combina com você, que essa não é você. E, na verdade, eu estava tentando provar uma coisa para os outros, né? Eu não estava ali vivendo, de fato, aquele momento que eu precisava viver, que é esse momento que eu decidi tomar agora para mim. Mas ter que provar para as pessoas, ter que provar para a sociedade que você é aquela fortaleza, que você é aquele, né? Aquela barreira, aquela fortaleza mesmo. O primeiro grande desafio que nós enfrentamos quando nós conectamos é esse conflito, porque é o que eu acredito com o que as pessoas estão dizendo, ou mesmo a própria imagem que eu fui construindo ao longo da vida.
E é muito interessante, eu acho isso muito bacana, porque existe ciclos da nossa vida que precisam ser finalizados para que outros sejam abertos. E eu vejo que isso aconteceu muito com você ali, quando você decide fazer terapia, quando você inicia um relacionamento novo, quando você experimenta a maternidade. Então, tipo assim, foram muitos enfrentamentos ao mesmo tempo, e eu penso que toda essa construção que você foi fazendo, é muito interessante porque às vezes você não consegue dar nem nome para isso tudo. Tipo assim, quando foi que essa ficha caiu? Nem sei. Mas foi quando eu comecei a olhar para dentro de mim. E eu fui olhando com tanta profundidade e as coisas foram acontecendo do lado de fora. Dentro da psicologia sistêmica, a gente fala dessa capacidade de escavar o que está dentro para que a gente possa colocar a realidade para o lado de fora. E eu penso que essas conexões que você tem feito está casando muito perfeitamente com essa teoria. Né? Eu falava muito, Dri, eu lembro que eu falava muito assim, eu não sou mulher de ficar dentro de casa, de ir para a beira de fogão, de limpar a casa, jamais, eu nunca vou fazer isso, eu prefiro 1000 vezes ficar trabalhando o dia todo aqui no meu negócio do que cuidar de casa. E era um lado realmente que eu não conhecia. Era uma coisa que eu nunca tinha experimentado, né? Eu saí de casa muito nova e, assim, sempre fui movida a trabalhar. Então, eu não me via nessa situação. Só que veio as circunstâncias, né? Veio a segunda gravidez e veio a mudança e as coisas foram se estreitando para que, de fato, isso acontecesse, né? Então, assim, é meio que eu não tive saída. Opa, peraí, agora você tem que parar para viver isso mesmo. E quando eu conheci esse outro lado, eu fiquei deslumbrada. Realmente eu fiquei deslumbrada, porque foi algo novo, algo que eu rejeitava sem nem conhecer, né? E hoje, assim, é o que tem me ajudado junto com a terapia, é o que tem me ajudado ter essa paz, digamos assim, é ter esse momento aqui de cozinhar, de ir na horta, de cuidar das minhas filhas, de ter uma rotina de casa mesmo, de cuidar do meu marido, de preparar algo que ele gosta. Então, realmente, assim, é algo que tem me feito muito bem, né? Inclusive, a terceira pergunta tem até a ver com isso, que é cuidar de uma horta, cozinhar, mexer com plantas, essas atividades realmente podem funcionar como terapia? Com certeza, não como terapia, mas de uma forma terapêutica, né? Por quê? Porque é de fato encontrar sentido naquilo que você está fazendo para além das opiniões alheias, sabe? Como nós dizemos anteriormente, nós estamos vivendo um tempo tão conectado que parece que aquilo que todo mundo faz, que é o que é bom, né? Que é o que precisa ser feito. E é muito interessante quando nós conseguimos encontrar essa singularidade naquilo que você de fato gosta, né? E quantas coisas não são verdades, mas nós trouxemos ali de alguma forma da história da nossa família. Por que será que cuidar de casa, cuidar de filho, cuidar de marido era coisa assim tão que eu não queria? Isso era meu ou eu vi isso em alguém e eu repudiei de alguma forma e eu falo, não, eu quero ser muito mais moderna, isso não é tão moderno assim, Sim. né? Então, assim, nós vamos construindo conceitos na nossa vida e a psicologia, ela entra muito nesse lugar de nos ajudar a olhar com singularidade mesmo. O que é verdade? Né? E quantas coisas, gente, é incrível, quantas coisas não são verdades, nem são suas, você pegou de alguém, você pegou aquilo como uma verdade absoluta, mas o mais bacana é a oportunidade que nós temos de viver essa transformação, né? E isso é poderoso, gente, porque não muda só a sua saúde mental, muda a sua relação com você, muda a sua espiritualidade, muda o rosto. Tem uma citação bíblica que eu acredito, que eu acho que é muito coerente, que diz que um coração alegre aformoseia o rosto, e é verdade. Quando a saúde mental está em dia, o meu coração se alegra, eu amo, nas coisas simples eu consigo encontrar uma alegria extraordinária, um sentido extraordinário, e é isso, é muito bacana. Eu sempre mexendo na horta ali todos os dias, e às vezes uma mudinha, ela vai para morrer, às vezes eu demoro plantar, sabe? E eu fiz essa comparação esses dias, sabe?
como eu estar vivendo isso daqui é como se eu estivesse exatamente igual àquela muda. Eu estava ali morrendo, e isso daqui, essa simplicidade, esse ato aqui me fez desabrochar, me fez criar raízes novamente, né, ali, e nascer de novo, digamos assim, Exatamente. sabe? Igual aquela muda que tava ali morta e começou a sair aquela folha linda verde, sabe? Isso assim. Esse processo, no seu caso, você está falando da muda, e quando você vê de uma planta maior, você fala da poda, né? Sim. Aquele processo de poda, que você olha e fala assim, gente do céu, parece que tudo acabou porque você tirou o que era belo ali do lado de fora, e daqui a pouco você começa a ver brotos novos. O fruto dessa árvore podada anteriormente é muito mais abundante, Sim. né? Então, tipo assim, eu penso que Exatamente talvez isso. a Grazi agora que está nascendo aí depois dessa poda, seja de fato essa, sabe? Muito mais verdadeira, muito mais leve, vivendo aquilo que realmente ela poderia viver. Gente, porque o que é muito interessante, e eu quero que vocês pensem nisso, a vida pode ser mais leve. A vida pode ser mais leve. Você dá o tom que você quer para a vida que você decidiu viver, desde que ela seja sua vida real, que não seja por causa da história de outras pessoas. É verdade. Dri, então vamos passar para a próxima pergunta, que é: como identificar quando o cansaço é apenas físico e quando ele já está afetando a saúde mental? Porque o cansaço físico vai acontecer, né? Nós estamos aí nesse tempo, hoje, muita correria, né? Todos nós, e diversas funções, principalmente a mulher, tantas funções, e nós não abrimos mão de uma coisa para fazer outra. Nós vamos agregando coisas. E esse agregar de coisas é que tem muitas vezes levado a gente a esse nível de sobrecarga, como você diz, dos lutos ali, que tipo assim, aconteceu uma grande frustração, uma grande perda, mas eu não parei para cuidar disso, porque, né, não, tá tudo ótimo, tá tudo bem. Até que horas? Até que horas? A hora que você começa, parece que tudo aquilo que você construiu, eu penso que isso parece muito com você, um grande estúdio, muitas clientes, num lugar extremamente reconhecida, super reconhecida, porém, cadê a alegria? Cadê a satisfação? E as mulheres saem maravilhosas, com cílios maravilhosos, com suas micropigmentações maravilhosas, autoestima lá em cima, mas eu tô aqui, cadê? Né? E aí é exatamente esse momento que a gente precisa rever, né? E essa saúde mental, ela faz com que a gente perca a alegria naquilo que um dia foi motivo de gozo pra gente, sabe? Então é esse momento que é a hora que eu falo assim, não, peraí, agora eu preciso parar. Literalmente desligar aqui para me poder olhar. Eu falo, gente, que é descobrir, é literalmente tirar o que tem para me ver o que tem embaixo, descobrir quem sou eu de verdade, a minha real identidade. E aí começa um processo. Vamos lá. Muitas mães empreendedoras sentem culpa por descansar. Descansar também é um ato de cuidado? Descansar é um ato de cuidado. E eu penso que ambientes como esse nos ajudam muito nisso, né? Por causa da natureza, por causa essa amplitude, tipo assim, é olhar a vida sem muros. Eu tenho um mundo de possibilidades na minha frente. Sim. Isso aqui é muito poderoso, né? Então, assim, esse construir essa capacidade de contemplação. Contemplação, ainda que foi um suco que eu fiz e coloquei no meu copo e eu sento aqui e eu tenho uma mesa com as coisas. Tudo isso faz parte de ser grato, tipo assim, olha a beleza disso aqui, e enxergar beleza em tudo que você faz, né? E o descanso, ele precisa ser trabalhado nas pessoas, principalmente nesse tempo, né? Porque você precisa redescobrir que você não tem descansado, porque até quando você para, você tá com o celular, até quando você para, você está assistindo alguma coisa, e é exatamente essa coisa, uma necessidade de preencher um espaço. Uma necessidade de preencher um espaço que é mental, sabe? Então, tipo assim, eu não paro, porque se eu parar, eu vejo o que está acontecendo. E eu não estou pronta para ver agora.
Eu falo aqui na roça que a gente tem muito trabalho, muito mesmo. Se você fica o dia todo aqui só fazendo. Mas é isso, é um trabalho diferente. Eu não deixei de trabalhar fora ainda, né? Porque eu pretendo deixar de trabalhar fora, tá? Para ter o meu próprio sustento aqui da minha terra. Mas quando você planta algo que você colhe, igual você deu o exemplo do suco, você tem uma sensação de gratidão. Eu falo que aqui as noites elas são mais longas. Você deita, você de fato descansa, sabe? Você ouviu o som dos pássaros cantando, você tá aqui fazendo, você tá trabalhando, mas ao mesmo tempo aquilo tá te trazendo uma sensação de leveza, de descanso mesmo, sabe? Eu tenho sentido muito isso aqui. E pode parecer que não, mas a demanda de trabalho aqui na rotina aumentou. Muito maior, né? Aumentou, porque o que mais tem para fazer é trabalho na roça, tá, gente? E é exatamente isso, como é possível, tipo assim, eu estou trabalhando muito mais, mas eu estou muito mais plena, eu estou muito mais descansada do que quando eu estava fazendo muito menos e o tempo todo me sentindo sobrecarregada. Esse lugar, sabe, Gra? Esse lugar de estar fazendo o que ama. Tem muito isso. O próprio corpo, ele constrói uma disposição diferente. Ele te dá uma energia diferente para fazer as coisas acontecer, sabe? É como se você conseguisse um renovo diário ali, todos os dias. Gente, a alegria, a satisfação de fazer aquilo que realmente você quer. Maravilha, então, Dri. Vamos lá na horta que eu quero te apresentar essa maravilha que está nascendo por ali, crescendo. Então, vamos colher um pouquinho de tudo que está por lá. Odri, essa é a horta onde eu passo a maior parte da minha manhã é aqui, né? Plantando, cultivando, para depois colher, né? Eu falo assim, a gente tem aquele ditado, né? Plantar para colher, mas a horta não é plantar e colher, não. É plantar, cuidar, cultivar ali para você de fato colher. Porque pensa no negócio que depende de cuidado, amor, viu? É isso daqui. Vamos ali colher uma alface, uma cebolinha, para você ver bem de perto aqui, ó. Olha. Aqui tem alface crespa, ali tem alface americana, aqui tem mostarda, tem beterraba. Então eu tô fazendo uma variedade aqui, a gente chama isso de consórcio, sabe? Quando você coloca várias variedades. Tem rúcula que eu plantei ali é brócolis a Liz ama, né? E aí eu vou fazendo esse consórcio aqui. Em todos os canteiros eu tô fazendo assim um consórcio. Tem abóbora, tem as ervas medicinais aqui do lado, que é alecrim, a erva doce, tem lavanda. A lavanda ela serve até como um repelente natural, sabe? Para espantar os mosquitos. Então é muito bom. Tem morango, eu já aprendi até a fazer muda de morango, você acredita? Sério? Nossa, de um pezinho de morango eu já fiz várias mudas de morango. Então vamos colher aqui. Deixa eu abaixar aqui para tirar. Deixa pra cá pra ti. E eu falo assim, é muito gratificante você plantar e você colher. Eu não me acostumei não vou fingir costume não, porque eu realmente não me acostumei com isso. Toda vez que eu faço uma salada, que eu pego um tomate, o sabor é outro, sabe? É com muito certeza. Gostoso essa sensação assim, tô comendo o que eu plantei. E sem contar o sabor, né? E não tem agrotóxico, Não tem agrotóxico. Você sente de fato assim, o sabor dos alimentos. A alface, Dri, por que eu vou tirando a alface aqui pelas folhas e pelas folhas de baixo? Quando você tira essas folhas de baixo, aqui no meio, ó, vai produzindo, tá vendo? Tem folhinhas novas, né? Aqui. Então você não perde o pé de alface se você retirar ele todo. Eu só tiro ele todo em um caso assim, vou levar um pé de alface para alguém, mas pro meu consumo aqui mesmo, eu vou tirando as folhinhas porque aí ele vai produzindo mais. Vou tirando as folhas de baixo.
Que bênção foi ter você aqui nesse primeiro episódio do Café Horta e Prosa. Muito obrigado pela disponibilidade, por estar aqui compartilhando essas palavras sábias conosco, tá? Eu espero que você volte mais vezes. E eu tenho um presente para você, a colheita da semana. Gente, olha isso! Tudo que nós colhemos ali na horta, para você levar para sua casa, fazer uma refeição maravilhosa aí durante a semana. Temos até ovos. Ovos caipiras, tá? A gente tem aqui uma conserva de cebola, uma conserva de pimenta, bastante coisa que foi colhida ali na nossa horta. Eu espero que você goste muito, tá? E mais uma vez, muito obrigada. Gra, lindo, tudo muito cuidadoso, sua cara mesmo, né? Tudo isso aqui. E o que eu tenho para dizer, não desanime, né? Continue contando essa história, né? Essa história pode sim transformar outras pessoas que estão aí buscando, né? Esse reconectar consigo mesmo. E eu fico muito feliz de ter feito parte desse processo, de estar aqui fazendo parte dessa colheita, que na verdade é uma colheita, mas também tem uma colheita aqui de um ser humano extraordinário, muito melhor, muito mais viva, e isso é que é bacana. Esses são os presentes que a psicologia dá pra gente. Então, curte aí esse vídeo, comente o que você achou, o que fez sentido para você e muito obrigada. Eu que agradeço. E se você não quiser perder mais bate-papos como esse, se inscreva aqui no canal, compartilhe, ative o sininho aí e dê o like. Até a próxima!